Curso Transporte de Cargas Indivisíveis. Legislação específica, infrações e penalidades 1, aula 49. Existem diversas resoluções publicadas pelo CONTRAN que tratam especificamente de transporte de cargas indivisíveis e cargas que excedem as medidas regulamentares. Diversas tipificações de condutas que desrespeitam as normativas, bem como suas multas e medidas administrativas. Traremos nos próximos slides essas regulamentações. Vale lembrar que trataremos posteriormente, no módulo 4, Transporte de Cargas, as regras e especificações do transporte dos produtos citados nessa e na próxima aula. Nessa aula, veremos as infrações relativas às seguintes resoluções. Resolução DENIT número 11, de 21/9/2022, Resolução CONTRAN número 882, de 13/12/2021, Resolução CONTRAN número 935, de 28/3/2022, Resolução CONTRAN número 872, de 13/9/2021. Para compreendermos essa aula, é necessário entender que as resoluções que regulamentam as infrações do transporte de cargas indivisíveis e cargas que excedem as medidas regulamentares se utilizam dos enquadramentos já determinados no CTB. Dessa forma, então, descreveremos a conduta irregular do condutor do veículo de transporte de cargas indivisíveis e cargas que excedem as medidas regulamentares e, ao lado, o enquadramento dessa conduta perante o artigo do CTB. Infrações relativas à resolução DENIT número 11 de 2022. Essa resolução estabelece normas sobre o uso de rodovias federais por veículos ou combinações de veículos e equipamentos destinados ao transporte de cargas indivisíveis e excedentes em peso ou dimensões, observados os requisitos estabelecidos pelo CONTRAN. Artigo 51. O descumprimento às disposições desta resolução sujeita o infrator às penalidades e medidas administrativas previstas no artigo 231 do CTB e a outras cominações e encargos de natureza penal, civil ou administrativa em conformidade à infração. 2. Infrações relativas à resolução CONTRAN número 882 de 2021. Essa resolução estabelece os limites de pesos e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres, referenda à deliberação CONTRAN número 246 de 11 de 2021 e dá outras providências. Artigo 60. O descumprimento do disposto nessa resolução sujeita o infrator, conforme o caso, independentemente de outras penalidades, às seguintes sanções previstas no CTB. Inciso 1. Quando os veículos e ou cargas estiverem com pesos ou dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e existir restrição de tráfego referente ao local e ou horário não constante na AET ou AE imposta pelo órgão com circunscrição sobre a via, enquadramento CTB, artigo 187, inciso 1. Inciso 2. Quando o veículo transitar em desacordo com as especificações do capítulo 6, enquadramento CTB, artigo 230, incisos 9 e 10. Inciso 3. Quando o veículo de transporte de carga transitar sem as inscrições das informações previstas no anexo 6, enquadramento CTB, artigo 230, inciso 21. Inciso 4. Quando os veículos tratados nessa resolução e ou cargas transitarem sem a autorização especial expedida pelo órgão com circunscrição sobre a via para atender às condições dos limites de pesos e dimensões, enquadramento CTB, artigo 231, inciso 4. Inciso 5. Quando o veículo ou CVC transitar com excesso de peso, respeitadas as tolerâncias descritas nessa resolução, enquadramento, CTB, artigo 231, inciso 5. Inciso 6.
Quando os veículos tratados nessa resolução estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e transitarem em desacordo com a AET ou AE já expedida, enquadramento, CTB, artigo 231, inciso 6. Inciso 7. Quando os veículos tratados nessa resolução estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e a AET ou AE estiver vencida, enquadramento, CTB, artigo 231, inciso 6. Inciso 9. Quando o veículo ou a combinação do veículo transitar excedendo a capacidade máxima de tração, enquadramento, CTB, artigo 231, inciso 10. Inciso 10. Quando os veículos tratados nessa resolução estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e transitarem em desacordo com a AET ou AE já expedida, enquadramento, CTB, artigo 232. Inciso 11. Quando a carga ultrapassar os limites laterais, posterior e ou anterior dos veículos, ainda que não ultrapasse os limites regulamentares estabelecidos nessa resolução. Enquadramento, CTB, artigo 235. Inciso 12. Quando transitar em desacordo com as especificações de tração previstas no artigo 19 desta resolução. Enquadramento, CTB, artigo 237. Inciso 13. Quando transitar sem as inscrições dos dados técnicos, os veículos de tração e transporte coletivo de passageiro, ou nos casos de incorreção dos dados técnicos ou em desacordo com as especificações estabelecidas no anexo 6. Enquadramento CTB, artigo 237. Inciso 14. Quando os veículos ou combinação de veículos estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente, e a sinalização especial de advertência na traseira não tiver sido instalada ou não atender aos requisitos previstos. Enquadramento CTB, artigo 237. Inciso 15. Quando retirar do local veículo legalmente retido para regularização, sem permissão da autoridade competente ou de seus agentes. Enquadramento CTB, artigo 239. Infrações relativas à Resolução CONTRAN número 935 de 2022. Essa resolução dispõe sobre os requisitos de segurança para o transporte de blocos e chapas serradas de rochas ornamentais. Artigo 15. O descumprimento do disposto nessa resolução implicará, conforme o caso, na aplicação ao infrator das penalidades e medidas administrativas previstas no CTB. Inciso 1. Veículo transportando bloco de rocha ornamental ou chapas serradas com dispositivos de amarração sem estarem devidamente tensionados ou transportando bloco de rocha ornamental com travas de segurança sem estarem devidamente travadas. Enquadramento CTB, artigo 169. Inciso 2. Veículo transportando bloco de rocha ornamental com as devidas adaptações, porém sem possuir o registro da carroceria específica no certificado de registro e licenciamento de veículo em meio digital. Enquadramento, CTB, artigo 230, inciso 7. Inciso 3. Veículo transportando bloco de rocha ornamental sem utilização de todas as travas de segurança e ou lingas de corrente, com trava de segurança ou linga de corrente com peças defeituosas, ausentes ou com qualquer desconformidade que comprometa sua eficiência, ou ainda utilizando as travas de segurança corretamente travadas, porém afastadas em demasia do bloco, possibilitando sua movimentação relativa. Enquadramento CTB, artigo 230, inciso 9. Inciso 4. Veículo transportando chapas serradas sem utilizar cintas têxteis na amarração, com cinta têxtil amarrando a carga, porém com defeito no tensionador ou no terminal de amarração, ou ainda utilizando pontos de ancoragem inadequados, possibilitando eventuais deslocamentos da carga. Enquadramento CTB, artigo 230, inciso 9. Inciso 5. Veículo transportando chapas serradas com a utilização de cinta têxtil com rasgos, defeito em seus terminais ou outros danos, utilizando cavalete solto ou mal fixado,
ou com as travessas soltas ou mal fixadas. Enquadramento, CTB, artigo 230, inciso 9. Inciso 6. Veículo transportando bloco de rocha ornamental ou chapas serradas em container, ou ainda transportando bloco de rocha ornamental de dimensões reduzidas em caçambas, sem o devido travamento interno ou com ele insuficiente. Enquadramento, CTB, artigo 230, inciso 9. Inciso 7. Veículo transportando bloco de rocha ornamental com linga de corrente e ou travas em desacordo com as especificações mínimas, com linga na qual não seja possível identificar o grau da corrente ou utilizando linga de corrente com tensionador de alavanca. Enquadramento, CTB, artigo 230, inciso 10. Inciso 8. Veículo transportando chapas serradas com cavaletes em desacordo com as especificações mínimas, com cintas têxteis em quantidade, posição de amarração ou carga máxima de trabalho em desacordo com o artigo 13, ou utilizando cintas têxteis nas quais não seja possível identificar a carga máxima de trabalho. Enquadramento, CTB, artigo 230, inciso 10. Inciso 9. Veículo transportando chapas serradas com os dispositivos de amarração transversais passando pelo lado externo das guardas laterais, quando existentes, exceto quando a carga ocupar toda a largura da carroceria. Enquadramento, CTB, artigo 230, inciso 10. Inciso 10. Veículo que esteja transportando bloco de rocha ornamental ou chapa serrada e cujo condutor não comprove ter concluído o SETSE ou esteja com ele vencido. Enquadramento, CTB, artigo 232. Inciso 11. Veículo transportando bloco de rocha com trava de segurança não identificada por plaqueta. Enquadramento, CTB, artigo 237. Parágrafo único. As situações infracionais descritas nas alíneas deste artigo não afastam a possibilidade de aplicação de outras penalidades previstas no CTB. 4. Infrações relativas à Resolução CONTRAN número 872 de 2021. Essa resolução estabelece os requisitos necessários à circulação de combinações de veículos de carga, CVC, com peso bruto total combinado superior a 74 toneladas e inferior ou igual a 91 toneladas destinadas ao transporte de cana-de-açúcar. Artigo 16. O descumprimento do disposto nessa resolução sujeita o infrator, conforme o caso, independentemente de outras penalidades, às seguintes sanções previstas no CTB. Inciso 1. Quando os veículos ou combinações de veículos estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e existir restrição de tráfego referente ao local e/ou horário imposta pelo órgão com circunscrição sobre a via. Enquadramento, CTB, artigo 187, inciso 1. Inciso 2. Quando a CVC deixar de adentrar ou evadir-se às áreas destinadas à pesagem de veículos ou transpor, sem autorização, bloqueio viário localizado na saída da área destinada à pesagem. Enquadramento, CTB, artigo 219. Inciso 3. Quando a CVC transitar com velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicos não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita. Enquadramento, CTB, artigo 219. Inciso 4. Quando os veículos da CVC transitar sem as inscrições previstas na resolução CONTRAN número 290, de 29/8/2008. Resolução revogada pela Resolução 882 de 2021. Enquadramento, CTB, artigo 230, inciso 21. Inciso 5. Quando a CVC transitar sem a autorização especial para atender às condições dos limites de pesos e dimensões. Enquadramento, CTB, artigo 231, inciso 4. Inciso 6. Quando a CVC transitar com excesso de peso. Enquadramento, CTB, artigo 231, inciso 5.
Inciso 7. Quando a CVC, letra A, transitar em desacordo com autorização especial ou ainda com a autorização especial vencida. Letra B. Transitar em desacordo com o estabelecido nos incisos do artigo 5º desta resolução. Ou, letra C. Estiver sem a sinalização especial de advertência na traseira prevista no inciso 9 do artigo 3º desta resolução, nos casos em que tal sinalização estiver prevista na própria AET. Enquadramento, CTB, artigo 231, inciso 6. Inciso 8. Quando a CVC transitar excedendo a capacidade máxima de tração. Enquadramento, CTB, artigo 231, inciso 10. Inciso 9. Quando a CVC não estiver portando a AET regularmente expedida. Enquadramento, CTB, artigo 232. Inciso 10. Quando a CVC transitar com a carga ultrapassando os limites laterais, posterior e ou anterior do veículo, ainda que não ultrapasse os limites regulamentares estabelecidos nessa resolução. Enquadramento, CTB, artigo 235. Inciso 11. Quando, letra A CVC transitar em desacordo com as especificações estabelecidas nessa resolução. Letra B. O caminhão trator transitar com as inscrições dos dados técnicos ausentes ou incorretas. Ou, letra C. A sinalização especial de advertência na traseira, prevista no inciso 9 do artigo 3º desta resolução, estiver ausente nos casos em que tal sinalização não estiver prevista na própria AET, ou não atender aos requisitos previstos. Enquadramento CTB, artigo 237. Fim da aula 49.